Fala, meu povo, começando mais um vídeo aqui, continuando o assunto do último vídeo, que foi analisando a seleção brasileira nessa data FIFA. E agora a gente vai entrar em alguns pontos e expectativas para o jogo contra a Croácia, certo? Separamos 3 tópicos aqui para a gente se embasar e argumentar com vocês para ver se vocês concordam com a gente nos comentários. O primeiro tópico que a gente vai abordar aqui é os pontos positivos e negativos do Brasil até o momento, nessa data FIFA. Começando a falar, Yuri, o que você acha desse tópico? Fala, galerinha. Vamos lá. Dois primeiros problemas que eu acho que a seleção brasileira ela vai ter nesse momento. Que o primeiro problema é o setor defensivo do Brasil. Esse setor defensivo, não sei se vocês vão concordar comigo, ele está, digamos assim, não é defasado, mas tem uma preocupação sobre bola aérea nas costas desse setor defensivo, inclusive nas laterais. E os laterais, para recompor o jogo, eles estão com uma transição defensiva um pouco lenta na hora de recompor esse jogo. Então nós temos dois problemas em um aqui, que é a bola nas costas, que esse setor defensivo da lateral está tendo, e na hora de recompor o jogo tem uma transição lenta. Eu lembro que no WhatsApp a gente até comentou que nós três aqui, e Igor falou que na hora do contra-ataque era um toque de bola xoxo, lento, que estava dificultando para o Brasil sair da jogada de bola. Ou eu estou falando alguma maluquice aqui? Não, isso aí mesmo. Então, eu acho que os dois problemas defensivos que o Brasil já vai encontrar aqui é uma transição defensiva e um setor defensivo que basicamente não funciona, porque não teve eficiência contra a França. A França nas laterais ganhou todas as posses de bolas quando subiu para atacar ou para contra-atacar. Então, não tem um ponto positivo nesse setor defensivo. Questão tática não está funcionando, precisa mudar. Zagueiros que não estão funcionando muito bem, que precisam mudar. Essa lateral, então, tem que pegar um dos laterais e tirar dali, velho. Não sei o que vai fazer, não. Como já está na convocação e precisa ir para o próximo jogo contra a Croácia, precisa pensar em algum jeito dessa lateral do Brasil modificar o estilo de jogo. Porque só está pensando ofensivamente. E ofensivamente também não está funcionando. Concordo com tudo que você disse. E você, Igor, o que é que você aborda nesse tópico? Bom, passando ali por setores, o goleiro não tem muito problema, né? Como a gente até falou no vídeo anterior, ele foi ok, assim, nada que desagrade, nada também que, pô, é fenomenal. Tá ali na média mesmo do que a gente já espera dele. Agora, na parte defensiva tá bem complicada, o Brasil tá rifando muita bola, a saída de bola tá muito devagar. A transição não tá adequada. Tem que ter mais toque de bola para chegar até o gol. Ou se for acelerar, mandar entre linhas, não mandar só rifando. E também o lado ali emocional, acho que depois ali do primeiro gol desestabilizou muito. A seleção também tem que trabalhar muito esse lado psicológico, porque qualquer erro, qualquer coisa, ele não tá, parece que a galera não tá com aquele aspecto, pô, eu errei, agora eu vou ter que dar a volta por cima, mostrar que eu tenho que ficar. A galera tá com aquele pensamento, pô, eu errei, agora. Aí fica nervoso, se atrapalha muito, ansiedade. Se abala, né? Eu não sei se é porque foi o primeiro jogo e logo chegou assim, pô, logo com a França que tá com um baita time, se diga-se de passagem. Não sei se isso impactou. Não sei se é uma questão também de entrosamento, que tudo isso aí pode estar ocasionando também. A parte do lateral mesmo que a gente falou, que a gente ficou até de abordar esse tópico, que seja referência a se os jogadores estão se escondendo ou se isso aí vai ser de acordo com a tática do treinador, né? Eu acho que é um pouco dos dois, né? A tática do treinador não está favorecendo ter esse ataque ali mais lateralizado. Os pontas trabalhando em profundidade, as jogadas do meio ser com aquele passe mais rápido para conseguir furar a linha do adversário. E aí acaba que tá tendo esse problema tanto pelo fato ali da tática ali que passa ali pelo Ancelotti, quanto também dos jogadores que não estão propositivos. Eles pegam a bola, ou ele chuta de qualquer maneira, ou ele segura demais, querendo se aparecer, ou querendo pegar ali o estrelismo. E a parte ali... O conjunto funcionando, né? O conjunto não funciona. Individualmente em si já não tá funcionando. Eu não sei se é como eu falei, não sei se é porque é o lado psicológico ou por falta de entrosamento. Aí quando chega ali no conjunto mesmo, aí o desastre é maior ainda. É maior. Sim, aí é o que acontece. Na parte do ataque também muito ruim. Tanto é que o gol em si saiu mais da galera que estava no banco do que da galera que estava ali como titular.
Isso mostra muita coisa, principalmente pelo técnico, porque, vamos dizer, pô, é mérito dele a mudança ter ocasionado o gol e tal, mas também é mérito dele os jogadores titular não ter sido efetivo. Aí Porque a passa tática parece que não favoreceu, né? isso, a tática eles favoreceu, ou ele não soube armar tática para aquele time, ou o time não estava ideal para aquela tática, porque depois começou a dar resultados melhores. Aí tem que ver se até que ponto isso é parte da estratégia do treinador ou até que ponto isso aí é individual ali no meio dos jogadores. Sim, sim. Dando minha opinião rápida aqui, eu concordo com tudo que vocês falaram, tá? A questão dos pontos positivos, eu acho que quase não teve nenhum. O único ponto que eu vejo assim, positivo no jogo foi o zagueiro Bremer, que ele é um zagueiro reserva, que pela questão da contusão do Marquinhos, ele teve que entrar no jogo como titular e ele jogou bem. No início ele errou algumas coisas, mas depois ele, como a gente falou no vídeo anterior, ele deu a volta por cima, foi um zagueiro ali que apareceu no ataque para ajudar, desarmou bem, fez o gol, quase fez um gol chutando de primeira também, quase deu uma assistência no último lance, que acabou sendo perdido ali pelo Vinícius Júnior. Então, o único ponto positivo que eu vejo foi a atuação desse zagueiro. Tá? Pontos negativos, como o Yuri falou no início, a falha defensiva, principalmente nas laterais. A recomposição, na hora que o Brasil perde a bola, para o contra-ataque do time adversário. O Brasil tem muita dificuldade em recompor e ocupar espaço. Deixa muito campo aberto para os adversários percorrer. E isso acaba levando a lances perigosos o tempo todo. E mais cedo ou mais tarde, esse lance perigoso vai ocasionando gol. Né? E o Brasil, quando perde a bola, ele fica vulnerável. Isso é um padrão que está se recorrendo em todas as partidas. Agora, eu acho que isso vai muito na conta do Ancelotti pela formação que ele levou em campo. Porque ele botou 4 atacantes e 2 no meio campo. Se ele povoasse mais o meio campo contra a França, talvez a França não tivesse esse espaço aberto para contra-atacar, como foi no segundo gol. Mesmo com um homem a menos, a França teve um meio campo ali para tocar a bola rapidamente e sair no contra-ataque. Porque o meio campo do Brasil não estava povoado, só tinha 2 no meio campo, Marcos. Casemiro e o André, se não me engano. Só que aí é que fica um questionamento rápido. A França, ela foi melhor ou ela foi mais eficiente que o Brasil? A França jogou melhor. Tanto com a bola quanto sem bola. Eu acho que E tem mais qualidade. Se você comparar os dois times, a França também tem mais qualidade. Eu acho que a França ela jogou muito mais sem bola do que com a bola. Porque se você reparar, os 2 lances de gol da França, um acontece por um desarme no meio campo e o outro é um contra-ataque. Mas é um contra-ataque que a França sai jogando desde a zaga. Pô. Exatamente. Então, foi a França que criou a jogada. Não foi tipo assim, igual o primeiro gol que só deu um toque e o cara saiu correndo e fez o gol. Exatamente. Foi uma jogada ali de troca de passes, entendeu? E daí então, foi uma organização da própria França. Mas aí, já entrando no segundo tópico que a gente vai abordar, o segundo tópico é mudanças que a gente faria para o próximo jogo, justamente para esses erros que a gente mencionou agora no primeiro tópico não estar voltando a acontecer, ou sendo minimizado, né? Aí, Yuri, quais mudanças você faria nesse próximo jogo contra a Croácia? Como a gente já falou e abordou no tópico anterior, esse esquema tático que o Ancelotti montou parece que não favoreceu muito essa seleção. E, para quem conhece o Ancelotti, é uma característica dele fazer rodízios em posição. Eu acho que o Lucas vai entender muito do que eu estou falando aqui, porque ele consegue assistir os jogos do Real Madrid. Por exemplo, Vinícius Júnior está na ponta esquerda e trazer Vinícius Júnior carregar de falso 9. Depois o Vinícius Júnior já está na ponta direita. É uma característica dele, mas eu ainda não vi isso funcionar no Brasil. Então, por exemplo, o ataque do Brasil não está ruim. Porém, falta 2 coisas nesse ataque do Brasil. Toque de bola e uma efetividade na finalização, que não está tendo efetividade na finalização. O Brasil perde muita chance de gol clara e, às vezes, por querer driblar demais ou querer enfeitar muito o chute. Para mim, o primeiro ponto. Essa falta de efetividade, você acha que é por causa da falta de um camisa 9, de goleador, que o Brasil ainda não se encontrou? Eu acho que é por 2 motivos. Pela falta de um camisa 9, porque o Brasil precisa de um camisa 9. Eu acho que o Brasil não está sabendo jogar. Tem um cara que a gente olha assim, esse cara vai fazer o gol. Exatamente. O Brasil, na minha opinião, o Brasil não está sabendo jogar sem um camisa 9. E o segundo ponto, pelo que Igor falou, é muito estrelismo de querer resolver o jogo quando o Brasil não está funcionando. E nisso acaba dificultando a seleção brasileira. Então, por exemplo, já trazendo já para o meio e para a zaga, o Brasil ele teve dificuldade na marcação organizada. Contra a marcação organizada. E a França soube fechar esses espaços e sair muito rápido, coisa que o Brasil não estava sabendo fazer. Então,
Primeiro, o Brasil não tinha meio de criação, estava sem meio de criação, e o Brasil estava com jogadores em campos que sabem ser meio de criação, mas não estava criando contra a França. Partida espetacular de Casemiro, apesar de ter levado o desarme, eu não tenho muito do que questionar da partida de Casemiro, acho que ele fez uma partida digna de um volante brasileiro nato, de capitão em campo. Mas, de novo, o setor defensivo do Brasil, apesar de que estamos sem Éder Militão, vai estar sem Marquinhos agora contra a Croácia, não estamos com o nosso lateral titular, e Sem Rafinha também. Sem Rafinha, e de novo, Juba é seleção, não é porque eu sou Bahia. Juba tá fazendo partidas e partidas e partidas contra times grandes que é digno de estar nessa. E ele também joga como elemento surpresa. Muitas vezes ele faz gol aparecendo no ataque, né? Chute fora da área, ele sabe bater falta também. Juba então pode ser uma arma. O Juba tá sendo aquele lateral que o Brasil precisa, um lateral híbrido, que sabe defender, mas também que sabe subir para atacar. E hoje em dia o Brasil não tem isso. O Brasil tem um lateral que sabe subir para atacar, mas não sabe defender. Então, para mim, não tá fazendo uma função de lateral muito boa. E a questão que você tocou no assunto do meio campo construtor, o meio campo mais organizado, eu vejo também uma falta de um camisa 10, tá? Aí Sim. Muita gente fala de Neymar, mas pode não ser Neymar, pode ser outro camisa 10, pode ser o do Cruzeiro, pode ser qualquer outro cara que saiba conduzir do meio campo para o ataque, né? Se você olhar a escalação do Brasil aí, a gente não vê um camisa 10, aquele cara, um meio atacante para dar uma assistência, para a visão de jogo apurada, a construção de jogo. De rodízio, porque você no momento no meio campo, apesar que isso vai mudar, porque provavelmente essa formação aí é a formação pro lado ofensivo da partida, com certeza deve mudar. Mas se você olha aí, o que era para ser isso aqui, era para ser o tal do Rafinha e Martinelli. Mas é porque o Martinelli no Arsenal ele joga no corredor da esquerda, tipo igual o Vinícius Júnior, né? E Rafinha no Barcelona também joga na esquerda, porque na direita quem joga é o Yamal. Então eles são jogadores que estão sendo tirados dessas posições de origem do clube, a posição que no clube eles fazem de forma exemplar, tanto que estão na seleção pelo que eles fazem no clube. Eles estão sendo tirados dessa zona de conforto para ter que se adaptar em um sistema tático que o Ancelotti está tentando implementar. E nisso aí pode impactar negativamente no desempenho deles. É isso que a gente tem que analisar também, se também não tem o Ancelotti nessa quesito. Para mim, eu acho que o Ancelotti poderia fazer o quê? Um volante ao decorrer da partida. Eu vou explicar. Se tiver o jeito dele de atacar, que no caso vai ser Rafinha. Então, por exemplo, Casemiro como volante e esse Andrei Santos aí, do jeito que ele fez aqui, tá vendo? Vamos virar um 4-2-1-3. Tá defender que ele vira um 4-4-2. Pra quê? Pra função também de volante. Quando ele conseguir desarmar, ele já ligar para um dos meias de ligação que vai fazer a criação pro ataque. Acho que você conseguiu entender, não conseguiu, Lucas? Sim. Vocês acham que... você falou aí da questão do número 9 e tal. Com as peças que a gente tem aí no momento, a nível de... tanto de titulares quanto de reservas. Você não acha que, mesmo mal, você acha que Endrick não poderia fazer um falso 9, algo ali nesse sentido? É porque, no caso, enquanto ele está analisando aí, o João Pedro, que está com a camisa 9, ele é o que está sendo o titular, né? Nesse jogo ele não foi. Tá? Nesse jogo o Brasil não jogou com camisa 9, até porque o Matheus Cunha no Manchester United não joga como 9, Martinelli não joga como 9, Vinícius Júnior não joga como 9 e nem Rafinha joga como 9. Ele foi com 4 atacantes de beirada para ficar mudando de posição os atacantes durante o jogo. É que nem Vinícius Júnior também não é 10, ele foi lá e... É isso, então, tipo assim, o 9 de quem jogou ontem foram 2, foi Igor Thiago, que entrou aí no lugar do Matheus Cunha, que está sendo o vice-artilheiro da Premier League, e o João Pedro, que é o 9 do Chelsea em si. Né? E tem o Endrick também, que é um 9. O Endrick joga como 9 tanto no Real Madrid quanto no Lyon. E o Endrick precisa de mais testes, é claro, mas é um cara que também sabe jogar na ponta esquerda, na ponta direita. Então, no Lyon, muitos jogos ele está jogando também na ponta direita. Então, Endrick é um cara que também pode ser testado, e eu quero que Ancelotti faça essa mudança para o próximo jogo. Eu quero ver o Endrick na seleção. Sabe qual é a sensação que eu fico? Que devido ao Brasil estar com 7 desfalques, eu acho que Ancelotti foi para o jogo contra a França fazendo testes em posições com alguns jogadores. Véio. É a sensação que eu fico. Ele meio que falou,
Ele meio que falou, até que vocês estão falando a respeito disso, de testar, porque o amistoso em si, por mais que seja uma partida ali para testes e exibir o futebol como um todo, ele tem que testar o máximo, ele não pode, pô, já testou o cara, já viu mais ou menos ali, já vai rodar o Já, time, ele não pode ficar com amor com o jogador, exatamente. até porque ainda tem outra convocação, é a oportunidade que ele tem para testar todo mundo é essa aí, velho. Ele não pode ficar com amor de jogador. Digamos, Mas eu acho que ele vai testar o Ender, que eu tô quase, o Ender e o Ryan também. Ele tem que São testar, ele duas tem que pessoas aí testar. que tem que testar. ele precisa testar, pô. Agora, sabe o que é que ele poderia testar? Ele poderia testar Vinícius Júnior fazendo um meio atacante caindo para as pontas, viu? Eu acho que o Vinícius Júnior, ele é o jogador ponto esquerdo. Ele é o tipo de jogador que só sabe jogar em uma posição. Ele é o ponta nato, entendeu? Só que, tipo assim, eu não quero ficar puxando o assunto aqui de Neymar na seleção, até porque quando a gente vai falar de qualidade, de ser um meio atacante de criação, pra mim só tem Neymar. Ah, mas ele não tá com físico para jogar 90 minutos. É o Matheus Pereira do Cruzeiro também. Pelo amor de Deus, pô. Ele tem experiência, ele tem tudo que o Brasil precisa agora de um meio de criação. E, digamos, de qualidade, me diga um meio de criação de qualidade que dê para ficar nessa seleção brasileira que vai realmente fazer diferença no jogo. Não tem. Então eu não quero ficar levantando essa bandeira de Neymar aqui. Mas do que a gente tem hoje, Dos que estão na imagem aí. dos que estão na imagem aqui, pelo amor de Deus, se Gabriel Martinelli vai continuar sendo usado como meio de criação, ele tem que criar, não dá para se esconder no jogo. Se a gente precisa de um 9 para poder finalizar, João Pedro tem que aparecer no jogo. Se for João Pedro, se for Hendrick, eu prefiro até que seja Hendrick, porque Hendrick joga com raça. Hendrick aparece, independente de estar perdendo, de estar ganhando, ele joga com aquela raça, com aquela ambição de querer matar o jogo e botar assim, o caixão e vela, botar a terra em E cima também João Pedro para segundo tempo também é uma boa, porque em questão de velocidade ali, arranque, ele ainda é melhor do que o Hendrick. Já pega os caras cansados, já. Mas ele também é um cara veloz, tá? Não, mas João Pedro ainda é mais do que ele, né? Não sei se João Pedro é mais veloz que isso aí eu tenho que ver depois. Agora, o Ryan também tá com a mesma bola lá na Premier League também, e ele pode ser testado. Eu acho que o trio de ataque que ele vai colocar em campo, o que eu faria, já entrando no tópico aí, continuando no tópico que a gente está, seria Vinícius Júnior, permanece na esquerda, por mais que ele tenha feito um péssimo jogo, mas ele ainda é o principal jogador dessa seleção, né, dos que estão aí. Na área, tem que ter um jogador de área mesmo, que é o João Pedro, para mim. Então seria Vinícius Júnior, João Pedro. E na ponta direita, que foi o melhor jogador do último jogo, o Luiz Henrique, que entrou muito bem. Então seriam os três atacantes. Tiraria essa formação, então ficaria 3 atacantes, 3 no meio campo, e a linha defensiva com os 4. Aí no meio campo seria o Andrei, que jogou ali ok, que a gente analisou. O Casemiro, que é o volantão para matar a jogada, né? E teria aí outro meio campo, que poderia ser ou o Danilo, que também entrou bem, ou o Ibanez, né? Que poderia estar sendo puxado para essa função. Mas pelos nomes que eu estou falando, você já percebe que não tem um camisa 10. Aquele cara que, esse cara aí, se tocar a bola nele, ele vai fazer algum lance aí diferenciado que vai deixar alguém na cara do gol. Não tem esse cara com essa visão. Entende? Então, esse pode ser um ponto fraco dessa escalação do Ancelotti, dos jogadores que ele chamou, que ele convocou. E nessa hora, o Neymar poderia fazer a diferença, mesmo que ele não jogue o jogo todo, mas pelo menos 45 minutos para ele fazer a mágica dele. Com relação ao resultado em si da partida do Brasil contra a França, você acha que o Brasil ter pegado a França assim logo de começo e ter perdido, você acha que impactou mais positivamente para a seleção do que se pegasse um time mais fraco e desse uns 3-0, por exemplo? Porque o Brasil já jogou com outros times fracos nas outras colocações de Ancelotti e perdeu, né? Ancelotti tem 9 jogos na frente da seleção e 4 derrotas. Perdeu para o Japão, que é um time de virada até, né? Que é um time bem fraco em comparação à seleção brasileira. Então, eu acho que estando perto da Copa do Mundo, está na hora de ser testado contra as seleções fortes. Que aí quando a gente vai ver em que nível o Brasil está em comparação aos outros. A gente vai cair na realidade. Vai ter essa nossa porra. A gente precisa melhorar, porque a seleção da França, olha como jogou melhor que a gente. Olha a seleção da Alemanha como está jogando. Então, está na hora do Brasil pegar as seleções europeias, seleção forte. A Croácia não é uma seleção historicamente forte, mas é uma seleção organizada. Tanto que bateu o final de Copa aí um dia desse.
Então é uma situação organizada. Então o Brasil também não vai ter um jogo fácil contra a Croácia. Eu não espero que o Brasil vai ser dominante. Eu acho que o Brasil pode sair com a vitória, mas eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Entrando ali já na questão ali do Brasil contra a Croácia, e já falando também desse tema que você tocou, esse assunto, você acha que o fato ali de ter jogadores bastante entrosados que já jogam bastante tempo juntos ali, você acha que isso aí vai impactar, principalmente por conta da seleção brasileira ali, que por mais que tenha um ou outro que jogue no time já há um tempo, o conjunto da obra ali ainda tá meio desentrosado? Agora a gente vai entrar no tópico 3, né? Já estamos falando do tópico 3, então para falar. O tópico Isso, 3 é o tópico 3, a expectativa. expectativa do jogo da Croácia, é isso mesmo. Pronto, expectativa da Croácia. A gente vai falar um pouco desse tópico e vai também dar nosso palpite. Aí, como o Igor falou, a convivência conta muito, tanto para seleção quanto para time. Então, o entrosamento é o fundamental para que os jogadores performem da melhor maneira possível. Então, acho que vai contar sim. E você, Igor, acha o quê? Vamos lá. A Croácia, ela joga mais de forma cadenciada. Ela tem um meio-campo muito forte e tático. E a principal característica da Croácia para a França é que a Croácia ela não tem tanta velocidade como a França tem, mas ela tem mais controle. Então podemos entender que ela trabalha mais com controle de bola. E se tratando de controle de bola aqui, nós temos um principal defeito do Brasil, que foi o que eu falei no início do vídeo. O Brasil não tem um controle de bola tão como é que eu posso dizer, cadenciado, por ter um controle de bola meio lento na hora de subir para o ataque. Já a Croácia, se você for pegar até os últimos anos, ela é um estilo de seleção de que tem o controle de bola, faz um bom passe e que quando chega para finalizar no gol é para matar. Até porque a Croácia tem um principal jogador que cria no meio campo, que é o Luka Modric. Véio. E aí não tem como você dizer... E que é um jogador que o Brasil não tem hoje. Exatamente. Ou seja, a Croácia, mesmo sendo mais fraca que a França, digamos assim, em nível europeu, né? Mas a Croácia tem um jogador referência que cria o jogo. E isso é que o Brasil não tem. Então, o Luka Modric criando naquele meio campo ali, véi, ele só não vai deitar, a Croácia só não vai deitar no Brasil, porque a Croácia não tem bons finalizadores, não é um time recheado de estrelas. Mas se fosse um time recheado de estrela como a França é, tinha tudo para deitar em cima do Brasil. Tudo. E você, eu acho que... Eu concordo plenamente. Essa questão de entrosamento aí conta bastante, principalmente a nível de seleção, né? Porque, como eu falei, tem jogadores que eles atuam juntos no time, mas tem momentos que em posições diferentes, como o técnico dá uma mudança, tem situações diferentes, rivais diferentes. Por mais que eles atuem juntos no time, na seleção é algo praticamente assim novo, né? O máximo que ele pode fazer é o quê? Usar a experiência ali, o desenvolvimento que ele tem na posição para crescer ao clube, mas qualquer experiência a mais, isso aí já impacta bastante, já muda drasticamente o jogo. Ele já sabe onde é que o cara vai estar, ele já sabe a maneira que o cara se comporta. Treino é treino, jogo é jogo, não adianta muito falar acerca disso, porque realmente é isso que acontece. E com relação à Croácia, eles trabalham muita bola, eles definem muito, são bastante efetivos no ataque. E é algo assim que, se o Brasil não conseguir segurar, não conseguir se entrosar a tempo, possa ser que o resultado aí venha se repetir, por mais que o problema não venha a ser mais uma derrota, né? Exatamente. Por mais que o problema não venha a ser ali a questão da velocidade, que o Brasil sofreu por causa do desarme, jogada rápida e tomou. Sim. O passe de bola, por mais que se os caras já têm entrosamento, eles já sabem se posicionar em campo. E quando eles se posicionam bem, o passe sai mais rápido. Por mais que ele não seja na velocidade, ele vai estar no lugar certo, na hora certa. Isso é porque o que eu falei. A Croácia ela é menos explosiva que a França. Só que ela pune erros com inteligência. Cérebro de Modric. Isso, e aí, se o Brasil jogar com os mesmos erros que jogou contra a França, pode ser, vai perder outro amistoso de novo. Então o Brasil precisa melhorar e compactar aquela marcação. A recomposição defensiva precisa melhorar e precisa ter mais eficiência no ataque, pô. É isso. Agora, tipo assim, o Brasil colocando em prática todos os erros que aprendeu no jogo contra a França, tentando mudar esse cenário e jogando com o talento que tem, o Brasil é favorito. Por mais que a Croácia tenha a questão do entrosamento.
porque o Brasil, tecnicamente, peças individuais é superior, né? Tem jogadores no ataque, no meio campo, muito bons. Por mais que a Croácia tenha um Modric ali como a estrela, como um cara diferenciado, que pode fazer o jogo rodar no meio campo, mas o Brasil tem mais peças, um contra-ataque, um lance individual, um drible aí que o Vinícius Júnior acertar e chutar. Então, o Brasil tem mais armas para ferir a Croácia do que a Croácia tem armas para ferir o Brasil. Mas eu quero dizer. Mas, a nível de placar, eu não acho que o Brasil jogou ruim, porque você pegar a favorita da Copa e o jogo ser 2-1, a nível de placar. Só que eu acho que o jogo contra a Croácia vai ser um jogo que vai ser balizador, definição de águas aqui. Por quê? Porque é o jogo ideal para mostrar a evolução da seleção brasileira e é um jogo ideal para testar a maturidade da seleção. Sim. Bora verificar agora a questão os nossos palpites. Os palpites, vai lá. Quem vai Os começar? palpites. Peraí, calma. Muita calma nessa hora. A gente vai dizer o placar exato. Eu quero ver quem vai acertar. Exatamente. Quem vai ganhar e por quanto vai ganhar. Exatamente. Aí quer ver, quem acertar, a gente vai ter que presentear com alguma coisa aí. A galera nos comentários pode dizer aí o prêmio que quem acertar vai ganhar. Michael, vai, eu começo. Você tá querendo começar aí, pode começar. Empate 1-1. Empate 1-1. Igor. Rapaz. Eu acho que vai ser 3-2 Brasil, velho. 3-2 Brasil? Pra mim vai ser 2-1 Brasil. Rapaz. Então ele foi o único pessimista. Não, eu acredito que vai ser empate, porque assim, a Croácia não é qualquer seleção. Não é que é uma seleção fraca, é uma seleção que tá ali no meio termo. Só que se você vacilar contra a Croácia, você vai perder o jogo, pô. Eu não acho que o Brasil vai querer perder o jogo, porque ele já perdeu contra a França. Seria um vexame. Então, pra mim, é 1-1. Pra mim, 2-1. E o Vinícius Júnior vai fazer eu um gol. botei mais esse placar por questão de quantidade de gols mesmo. Eu acho que não vai ser pela questão do lado defensivo, tanto do Brasil quanto da Croácia, não ser tão assim bonitinho de se ver. Eu acho que vai ter uma quantidade de gols assim expressiva, né? Por isso que e como o Brasil já perdeu o anterior, vai ficar muito feio. Se ele continuar com a estratégia e perder, é feio. Se ele mudar e perder, não sei se provavelmente vai ser mais feio ainda. Então, vai ter que resolver essa situação, Agora, eu acho que essa formação que a Ancelotti usou contra a França não tem cabimento de usar com a Croácia. Se usar, perde. Porque a Croácia é um time que vai tocar a bola no meio campo, é um time cadenciado, um time que joga junto, joga em bloco, unido, né? Então, o Brasil, com essa formação espaçada, de só 2 no meio campo e 4 lá no ataque para tentar revezar as posições, eu acho que não vai funcionar. Então, para mim, ele teria que usar o 4-3-3. Mas a gente vai ver como é que vai exigir isso aí. E uma coisa ruim que dessa escalação aí que a gente viu no jogo é a questão ali do... Como eu posso falar? A questão da estratégia, né, que eles têm para ataque. É sempre a mesma estratégia, velho. Isso aí, qualquer seleção ali que se preze consegue anular facilmente. A jogada é sempre a mesma. Dá no ponta, o ponta vai na linha de fundo, cruza. Se o Brasil não tem meio de campo criador, se o Brasil não tem um 9 lá para arrematar e ficar só trabalhando nas laterais, o time vai travar ali e acabou. O Brasil não vai ter o que fazer, velho. Desse jeito que tá aí, tá difícil. Sim, mas aí é o trabalho que a gente tem que mostrar o técnico que ele é, que é um técnico grande, e tem que mostrar que ele tem variação tática. Isso aí se ele não fizer isso, e o Brasil acaba decepcionando nesses amistosos e decepcionando na Copa, aí pode pedir a cabeça de Ancelotti que vai estar todo mundo certo. Mano, mas é esse que era um tópico que era bem ter trazido. Não dá para você ficar trocando de técnico o tempo todo. Quantos anos Deschamps estava ou está como técnico da seleção? 14 anos. São 14 anos, pô. Em 14 anos o Brasil... Mas são 14 anos, sendo que são 2 finais de Copa. Ele não teve, tipo assim, não é 14 anos ele fracassando, tipo assim, igual o Brasil eliminado das oitavas. Não, ele só ficou porque ele chegou a 2 finais de Copa. Pronto, mas aí... Chegou na final de uma, ganhou,
Aí, já que ganhou, não vai tirar ele, porque é o técnico campeão. Aí ficou para a segunda. E na segunda ele chegou na final. Não vai tirar o cara, porque o cara chegou na final e tem um título. Então ele está indo para a terceira. Entendeu? Então uma coisa vai puxando a outra. Aí então vamos lá. Em 14 anos ele jogou 2 Copas, não foi? Sim. Pronto. E na Essas duas Copa Copas- também, né? Pronto. Foram 2 ou uma Eurocopa? Foram 2 Eurocopas, né? Aí, eu tô só olhando. Foram 2 Mas acho que deve ter sido duas. A última é agora. A última é agora. Querendo ou não querendo, ele foi um técnico que agregou para a França. Podemos dizer Sim. que sim. Só que vamos Mas ele só não te contando, mas ele também tem material humano suficiente para colocar o time para jogar, né? Mas aí é Ele claro, tem qualidade. O de Brasil elenco. também já teve esse tipo de qualidade. Porque se você reparar, desde a Copa de 2014, o Brasil não sabe o que é ter 2 Copas com o mesmo técnico. Sabe, Tite, pô. Tite ficou 2 Copas. 18 e 2018. 22. Mas tem um porém também, pô. Até que ponto isso aí é problema somente do técnico, pô. Que a gente viu. Mano, Infeliz, mas não o é técnico só um tem problema do estratégia. técnico. Não, pô, mas o técnico, entenda. O técnico tem a estratégia, tem a questão ali dos parâmetros técnicos, da escalação, coisa e tal. Sim. Mas a gente viu ontem, por mais que o técnico. Ontem, o que a gente viu no jogo da França, por mais que o técnico tenha errado em alguns pontos, essa questão que a gente já abordou, passa também pelo lado pessoal dos atletas. Pô. Não adianta também só botar 100%. O técnico que errou de ter botado o cara, mas como é que a gente vai adivinhar que Vinícius Júnior ia fazer um negócio daquele? Como é que a gente vai adivinhar que. Pô, Não, mas eu entendo seu ponto, mas aí é um jogo específico que você está abordando, né? A gente está É, porque abordando, tipo até. assim, Sim, é porque é o que a gente tá usando como parâmetro pra gente basear pro jogo próximo que vai vir é esse jogo da França, entendeu? Por isso que eu tô mas é falando. o que eu falei. Ele tem 9 jogos já na frente da seleção e 4 derrotas. Não é um jogo só, são 9 jogos, 9 convocações diferentes, que ele pode chamar qualquer jogador que ele quiser, e contanto que o jogador não esteja machucado. Qualquer jogador brasileiro ele pode chamar. Se ele quiser chamar Gilberto do Bahia, ele chama. Então ele monta o time dele. Então são 9 convocações, onde ele montou 9 vezes o time dele, 9 táticas que ele pode ter utilizado, e dos 9 jogos ele perdeu 4 e empatou 2. E também tem como você falou aí da escalação, tem um problema sério aí que principalmente a seleção do Brasil passa, que ele carrega o peso da camisa. E também tem os jogadores em si, que é estrela em certos times, que é o peso. É a questão de Neymar. Pô, se der alguma merda muito grande aí, a primeira coisa que a galera vai falar é o quê? Pô, era pra ter levado o Neymar. Por exemplo, o Vinícius Júnior. Exatamente. Vamos ver, Vinícius Júnior vai ver que Vinícius Júnior vai ruim nesse jogo também. Pô, aí ele fica naquele negócio, pô, velho, Vinícius Júnior tá ruim. Mas o que é a imagem que ele vai passar tirando o Vinícius Júnior? O peso que vai levar pro Aí ele vai atleta queimar o cara, também. né? O peso pro atleta, tem o peso pra ele, tem muitas nuances assim. Se ele não traz, Sim, porque o cara. sim. Se ele falar, pô, o cara tá ruim, vou cortar, ia pesar pra ele, ia queimar o cara. Agora, se ele deixa o cara aí e a seleção começa a perder muito, o nego vai falar, por que você não tirou o cara tal? Tem esses dois lados aí que ele vai ter que saber administrar essa situação, velho. Mano, só que o Ancelotti é técnico de culhão, pô. Ele não tá nem aí, pô. Ele não tá nem aí. Tem coisas que ele tá fazendo que se fosse técnico brasileiro, a galera já tinha sido. Ele já tinha sido escorraçado, porque querendo ou não, o fator torcida para qualquer clube, seleção, pesa. Só que o Ancelotti é técnico de culhão. O Ancelotti não tá nem aí. Tanto que desde o dia que ele botou pela seleção, ele não convocou Neymar. E ele tá explicando os motivos deles pela não convocação de Neymar. Então, por exemplo, falta de ritmo. Se ele perceber, ele não vai fazer isso. É óbvio que ele não vai fazer. Mas se ele percebesse que Vinícius Júnior não dava para estar na seleção brasileira, ele não ia convocar, pô. Ele é técnico para fazer isso. Tá ligado? Eu também acho que ele, se o jogador não estiver apto 100% ao que ele quer, ou 100% fisicamente, eu acho que ele não chama também não. Então eu aí. Acho que ele pensa muito no... Então é uma situação que fica pior ainda pra ele, pelo fato dele agir dessa maneira. O erro dele vai ser bem mais pesado do que um técnico que pode jogar pra torcida. Não, a galera pediu, não, tava na demanda e tal. Se ele ter esse cunhão todo de chegar lá e resolver e tudo, qualquer merda com ele que ele faça é bem maior. Ou seja, esse lance que você falou que se ele pode cair, é muito mais fácil. Mas aí, qualquer coisa positiva que ele fizer, mérito totalmente total dele, né? Porque um técnico que joga pra torcida,
Ah, a torcida pediu. Só porque a torcida está pedindo, eu vou chamar o cara e vou deixar o que eu penso de futebol de lado, porque a torcida quer que esse cara jogue. Exatamente. Aí é um técnico bundão. É um técnico que não tem respaldo nem respeito. Como alguns técnicos da seleção que foram demitidos rapidamente aí. Exatamente. Até porque então, eu tenho que se abraçar o que ele sabe. O rumor que a gente assumir a seleção brasileira era antigo. Então, esses outros técnicos só foi para cumprir tabela. Exatamente. Sim, só para finalizar agora, relembrando os palpites. Igor, treinador do Brasil, né? Yuri 1-1. 1-1 e Igor 2-1. Eu vou ganhar. 2-1 Brasil ou 2-1 Croácia, 2-1. rapaz? 2-1 Brasil ou 2-1 Croácia, rapaz? Fala direito. 2-1 Brasil. Fala só 2-1, se for 2-1 Croácia, eu acertei. Yuri, pode finalizar o vídeo aí. Agradecer a galera. É isso, galerinha. Você que assistiu nosso canal, deixa o like. Não esquece de se inscrever. Toda semana a gente vai estar se esforçando para poder lançar pelo menos 1 ou 2 vídeos durante a semana, tá? A gente vai botar como meta aí de 500 inscritos no nosso canal. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Assim que acabar o jogo Brasil e Croácia na quarta-feira, vamos tentar estar gravando para soltar na mesma quarta-feira ou então na quinta. Então não esquece de nos seguir, ativa o sininho. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, deixa o palpite aí também. Pessoal. Deixa o palpite, hein? Valeu. Deixa o palpite. 2-1. Valeu. Tchau.